Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai falar sobre literatura russa. Uma literatura que é super estudada porque ela é incrível. Uma das temáticas mais importantes dessa literatura e de um dos autores mais famosos é a morte. Hoje a gente vai falar sobre ela em A Morte de Ivan Ilitch, um livro do Tolstói. Então, se você gostar de literatura russa, quiser saber mais um pouquinho sobre ela, continua acompanhando a gente, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e curtindo esse vídeo. Agora vamos falar um pouquinho do Tolstói? Ou melhor, da morte de Ivan Ilitch? Fazendo um resumo sobre a morte de Ivan Ilitch. Bem, A Morte de Ivan Ilitch é um livro que fala sobre o fim da vida de Ivan Ilitch. No entanto, não se baseia somente no fim da vida. Na verdade, esse livro vai trabalhando todo o percalço do próprio Ivan. Como assim, Camille? Vai falar sobre o Ivan em si? Não entendi. Pois bem, para o Tolstói falar sobre a morte, primeiro ele fala sobre a vida. Como num flashback de um filme, naqueles momentos finais em que alguém tá morrendo. I don't want to go. Então, pois é. O que acontece? Nesses momentos finais, passam tipo um filme na nossa cabeça em que a nossa vida valeu a pena? Foi o suficiente? Pois bem, o Tolstói começa fazendo isso. E em A Morte de Ivan Ilitch, ele vai aos pouquinhos, no decorrer do tempo em que o Ivan vai agonizando, a gente vai sabendo sobre toda a história de vida dele. Enquanto ele se pergunta o que é a vida, valeu a pena, entre outras coisas super filosóficas. Agora a gente vai fazer uma análise de A Morte de Ivan Ilitch, porque, sendo bem honesta, resumo a gente encontra na internet e sinopse também. Então vamos focar um pouquinho no que é importante nesse livro, que por mais fino que seja, ele é tudo. Assim, muita gente acredita que quanto mais se diz, mais se tem, e na verdade não. A Morte de Ivan Ilitch, como obras, sei lá, como a do Neil Gaiman, O Oceano no Fim do Caminho, que a gente já resenhou aqui, a gente encontra livros super curtinhos que falam muito pra gente. E A Morte de Ivan Ilitch é um desses livros, que são fenomenais e que, em poucas palavras, a gente pensa no mundo, na vida, na morte e em absolutamente tudo. Pois bem, o resumo é esse. Basicamente, a gente vai vendo o último dia de vida do Ivan, como ele morre e, logo em seguida, uma transgressão da vida dele. Como eu já expliquei no vídeo de Fique Comigo, que é o livro da Lyubomia Adebayo, a gente vai encontrar no Tolstói a narrativa em media res. Ou seja, a gente vai começar lá do final, ou quase do final, pra ir no decorrer da narrativa, voltar pro início e continuar pra descobrir em que ponto chegou naquele momento. Aqui, como ele é tipo um flashback de memórias, bem like Naruto, que vem zoando. É bem parecido com várias narrativas sobre morte. É tipo Memórias Póstumas de Brás Cubas ou, sei lá, tipo Memórias Póstumas de Brás Cubas. Bom, aqui na Morte de Ivan Ilitch, a gente vai encontrar até inclusive um pouco do próprio Tolstói. Eu quero ler essa parte aqui final da edição da Editora 34 porque eu acho super importante para entender o contexto que se passa a Morte de Ivan Ilitch. Em agosto de 1883, 2 semanas antes de falecer, o escritor russo Ivan Turgenev, que é autor deste livro aqui maravilhoso, que é uma edição da Kozak Naif, inclusive, mas eu acredito que a Companhia das Letras já tenha comprado, tá? Bom, escreveu o seguinte para o Tolstói: faz muito tempo que eu não lhe escrevo, porque tenho estado e estou literalmente em meu leito de morte. Na realidade, escrevo apenas para lhe dizer que me sinto muito feliz por ter sido seu contemporâneo. E também para expressar minha última e mais sincera súplica. Meu amigo, volte para a literatura. Bom, esse foi um pedido do Turgenev, de acordo com a edição da 34, né, que foi feita pelo Boris Schneiderman e também pelo Paulo Ronay, que são grandes estrelas aí da literatura russa. De acordo com eles e de acordo com essa edição da 34, o Turgenev fez esse pedido ao Tolstói e o primeiro texto que o Tolstói escreveu foi A Morte de Ivan Ilitch. E isso mostra bastante sobre o texto. Primeiro que eu acho que esse livro aqui, ele de certa forma é um pouquinho autobiográfico do que o Tolstói sentia em relação à sua vida cotidiana, nas pessoas que estavam à sua volta.
Eu não sei se vocês sabem, mas o Tolstói era um cara super rico que abdicou absolutamente de tudo e a família pirou. Tipo, total. Afinal, quem é que desiste da grana toda, sabe? Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Enfim, falando do Tolstói, ele era um cara que gostava muito da perspectiva simplista da vida. Isso quer dizer que, basicamente, a ideia de trabalhar, simplesmente morrer, sem pensar na vida, sem fazer alusões, sem nada disso, era uma coisa que o Tolstói gostava muito e era uma coisa que o Tolstói queria muito, mas não conseguia, porque ele não conseguia parar de pensar na morte. Um dos filhos dele, inclusive, alegava que o assunto preferido dele no café da manhã era falar: "E aí, gente, já pensaram na morte hoje?" Tá, sem exageros, não necessariamente no café da manhã, podia ser no lanche da tarde. Mas basicamente ele era muito aficionado pela morte e esse é um dos temas muito fortes e muito encontrados na literatura russa, principalmente a literatura do Tolstói. Então aqui a gente vai ter dogmas sociais e relações todas com a morte. Mas como falar da morte sem falar da vida? É impossível. A questão é a seguinte, muita gente tem essa perspectiva, é uma perspectiva que eu concordo, que a morte é essencial para a vida, para se aproveitar a vida. A gente sabe que o nosso espaço de tempo é curto, então a gente tem que fazer várias coisas e viver várias experiências que a gente não tem oportunidade ou que a gente não teria se a gente simplesmente parasse para pensar e falar: "Não, amanhã eu tenho que trabalhar, né? Não vai rolar." Bom, eu faço muito isso. Mas a questão é a seguinte, a gente tem que pensar que a vida é efêmera. E isso quer dizer que a vida é muito curtinha, então a gente tem que aproveitar. E nisso que a gente tem que aproveitar a vida, as nossas relações e tudo mais que a gente faça, experiencia, o Tolstói pensa que a morte ela é essencial para dar valor a esses pequenos momentos, ao que realmente valeu a pena. E vários autores contemporâneos vão seguir essa linha do Tolstói e vão acabar falando sobre a morte e sobre a importância dela em relação à vida e tudo mais. E o interessante de A Morte de Ivan Ilitch é que trabalha exatamente desse jeito. Para fazer esse paralelo e mostrar a importância da morte, antes de mais nada, ele precisa falar da vida. E bem, é isso que ele faz, mostrando todos os momentos da vida do Ivan Ilitch. Ah, mas por que isso é importante? Porque a gente vai entendendo aos pouquinhos que a vida do Ivan valeu de zero coisas. Ou seja, ele não seguiu grandes sonhos, ele não fez grandes revelações, ele foi um trabalhador muito bom, ele foi exímio, mas parece bastante aqui na obra que não valeu a pena pra ele. Sabe, a vida não teve sentido no final das contas. As experiências que ele teve, a esposa que ele se casou, os filhos, pra ele, no final das contas, parece que não valeram a pena, não foram suficientes. E voltando à temática simplista, o interessante aqui no Tolstói, e a gente vai encontrar isso na obra da Morte de Ivan Ilitch, é o Guerassim, que é um personagem que o Ivan Ilitch, ele se encanta de certa maneira, ele é o único personagem dentre todos que aparecem na narrativa que o próprio Ivan se sente confortável, se sente à vontade, justamente pela simplicidade do personagem e da forma como ele pensa e como ele olha pro Ivan. E por isso eu faço realmente essa associação que esse livro aqui, de certa forma, pode ser autobiográfico, porque ou o Tolstói é o próprio Ivan, ou ele seria o amigo do Ivan que chega lá no princípio do primeiro capítulo, digamos assim, e faz essa alusão ao Turgenev. Pode ser um, pode ser outro, e ao mesmo tempo pode ser os dois. O que eu acho mais plausível e mais interessante, porque a gente pode realmente encaixar o autor. Por mais que na teoria a gente não possa fazer essas associações diretas, etc e tal, a gente tem que pensar o texto fora do autor. Enfim, não tô na faculdade, eu tô aqui fazendo vídeo no YouTube. Bom, outra coisa que eu acho muito legal, e eu acho muito bom e muito interessante na literatura do Tolstói, é essa crítica social sobre algumas profissões, como ele faz associação ao médico e ao advogado, ao juiz. Existe um anime super legal que se chama Death Parade. O Tequinho aqui, que é esse branquinho aqui, super bonitinho, que aparece muito em fotos. A outra de cabelo branco, que é a Nona, e também a Shiuki, que é a minha de cabelo preto, que é esta aqui, muito fofinha. Todas elas foram confeccionadas pela Débora, e a Débora é maravilhosa. Ela faz uns pop funkos lindos, muito melhor do que a própria pop funko, que isso que é engraçado. Mas enfim, todos esses personagens, eles fazem parte de um anime chamado Death Parade. Esse anime é uma crítica social. Ele faz essa crítica muito forte ao sistema judicial japonês. E é incrível e é muito bom. E o Tolstói, o interessante do Tolstói é que ele simplesmente faz essa mesma crítica. O que acontece? Dentro de A Morte do Ivan Ilitch, o Ivan, ele é um juiz.
E sendo juiz, ele tem uma posição muito importante e ele julga casos. Só que ele julga casos com descaso. E isso é uma coisa pontuada aqui. E quando o Ivan, ele, como eu posso dizer, tá quase morrendo, ele já tá doente, ele associa a profissão aos médicos. Isso quer dizer o seguinte: os médicos tratam ele com descaso da mesma forma que ele tratava com descaso os casos que ele pegava. E aí vem uma crítica maravilhosa do Tolstói sobre a empatia humana, sobre as relações humanas em si. A Morte de Ivan Ilitch é um livro também que fala sobre isso, sobre as relações humanas. Tanto as relações com o outro, quanto as relações familiares também. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, o Tolstói ele vai criticar como um médico trata você, ao mesmo tempo como você trata seu parente. Como você leva em consideração a morte de alguém que era importante na família e às vezes não é tão importante pra você. Você se importa de verdade ou você finge que isso importa? E o Tolstói ele vai trabalhar esses percalços dentro da sua narrativa e essas críticas, fazendo essa crítica social, trabalhando divinamente bem essas relações. E esses são aspectos dentro da obra do Tolstói que eu acho fantástico. Mas pra mim a melhor crítica realmente é a mesma crítica que faz Death Parade, que é a crítica ao sistema judicial e acaba recaindo no sistema médico. E, de fato, a gente tem muitas críticas atualmente sobre o sistema, tanto do direito quanto da medicina, nessas duas áreas, sobre a questão da empatia. Obras como, por exemplo, The Good Doctor falam sobre isso e é bem bacana. Enfim, basicamente, a proposta de falar sobre a morte é falar sobre a vida e as relações que nela a gente constrói. E quanto essas relações vão influenciar os nossos momentos finais, os segundos do filme que vai passar na nossa cabeça. Bom, esse é um livro que eu super indico pra vocês, porque é uma obra fantástica, super bem elaborada. A edição da 34 é uma edição que, inclusive, eu gosto bastante, porque ela não tem introdução. Tipo assim, eu sei que muita gente gosta de introdução, mas como vocês podem ver aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver muito bem certinho, começa com a morte de Ivan Ilitch e depois passa para um prefácio e um apêndice. O prefácio é do Schneiderman e o apêndice é do Ronay. E ambos os textos são super legais e são pós o texto. Existe aquela coisa do texto de introdução que pode ajudar e pode atrapalhar. Aqui a gente não vai encontrar um texto introdutório, mas dois textos que vão abrir nossos olhos para muitas coisas dentro da narrativa, o que é super interessante. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Literatura russa é uma das literaturas que eu mais gosto. Em breve a gente vai falar sobre Anna Karenina, que também é um livro do Tolstói, que está aqui. Vocês conseguem ver? Enfim, em breve a gente vai falar sobre Anna Karenina. Eu tô super empolgada pra falar sobre. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como sempre, os comentários estão super abertos pra vocês criticarem, comentarem, sugestionarem qualquer coisa. Eu vou pedir de novo pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e curtirem esse vídeo se tiverem gostado. Enfim, é isso. Um beijo. Tchau, tchau.